R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Cara, você quer aprender como que eu faço para ter esses resultados aqui, ó, trabalhando pela internet? Mais de 180 mil disponível usando robôs da maneira correta. E com isso, eu consigo viver viajando e conhecer os melhores hotéis do mundo. Dá uma olhada nesse aqui, ó. E eu tenho certeza que você também pode fazer isso. Clica no link aqui embaixo e vem comigo. Passou da Ferroviária e agora amanhã, 8h30 da noite, transmissão exclusiva do Premier, é São Paulo do Crespo contra o Mirassol, do Alex Muralha, mais um teste para esse time que está querendo levantar a taça depois de um longo tempo. Quem está aqui comigo para falar dessa classificação do São Paulo nesse sabadão é ele, Paulo César Vasconcelos. PC, seja muito bem-vindo. Quanto tempo, hein, meu garoto? Tô aqui contigo, que bom tá trocando contigo aqui essa figurinha numa vitória do São Paulo, esse time do Crespo ganhando corpo, hein, PC? Salve, Igor, sempre um prazer participar de qualquer programa com você, seja aqui no Sport TV News, seja no Tá Na Área. Enfim, o encontro é sempre agradável e rende uma boa conversa. Ô Igor, tem uma coisa muito interessante para observar nesse São Paulo. É uma equipe que entra em campo, e isso ficou muito claro no jogo de ontem contra a Ferroviária, para impor o seu jogo. O São Paulo não entra em campo para conseguir um resultado, conseguir um gol através da consequência do seu desempenho. Não, São Paulo entra em campo para dizendo o seguinte: eu jogo futebol. E o que se viu ontem, comandado pelo Benítez e o Marco Aurélio Souza, que era o repórter na transmissão, com o Odinei, com a Ana Thaís e com o Roque Júnior, trouxe uma informação preciosa. O preparador físico do São Paulo, trazido pelo Hernan Crespo, é o Alejandro Corrá. E ele trabalhou com o Benítez no Independente. Isso deu mais confiança ao Benítez, porque sempre preocupou no Vasco a lesão o histórico de contusões do Benítez. Ontem ele foi o maestro dessa equipe que se impôs. No futebol você tem que se impor se você é o melhor, o Igor. E o que o São Paulo fez ontem foi se impor diante desse bem montado time da Ferroviária, que tem inclusive o artilheiro do Campeonato Paulista, que é o Bruno Mezenga. Mas se impôs, jogou mostrando que é o melhor. Não ficou só naquela de não, daqui a pouco sai um gol. Não, vamos procurar o gol. Fez o primeiro, procura o segundo, procura o terceiro, procura o quarto. Por isso vai, na minha visão, para esse confronto com o Mirassol, com grandes possibilidades de chegar à final. Até porque, na lembrança da maioria desses jogadores do São Paulo, está aquele jogo das quartas de final do Paulista anterior, Sim. Né, Igor? Em que o Mirassol eliminou o São Paulo. Dói, ainda dói para o torcedor do São Paulo, com certeza, PC. Eu achei legal você destacar o Benítez logo de cara, porque o Benítez simplesmente participou dos 4 gols do São Paulo nesse 4-2. E esse trabalho especial que o São Paulo está fazendo com o Benítez, o PC, é legal demais, porque é um jogador que sofre com a parte física. Então, se a gente pegar os números do Benítez no São Paulo, ele tem 10 jogos na temporada e 445 minutos. Se for colocar isso no papel direitinho, ele joga praticamente um tempo quando ele vai para o jogo. E isso faz com que o Benítez esteja praticamente 100% em todo jogo que ele entra. Foi o que sofreu um pouco no Vasco, o Benítez. E agora o São Paulo ganha, PC, uma peça que ele não tinha na última temporada, que era esse meio-campo mais cerebral, um meio-campo mais organizador de jogada, que chega próximo da área. Não foi o Daniel Alves na temporada passada, mas está sendo um Benítez. Você acha que o Benítez tem vida longa, tem prazo de validade longo nesse São Paulo do Crespo? Acredito que sim, ele está emprestado, mas evidentemente esse desempenho de início de temporada me parece que pelo contexto onde ele se encontra, e não dá para fazer uma comparação entre o contexto que o Vasco tem tido já há algum tempo e o contexto pelo qual o São Paulo está passando. São contextos muito distintos. Esse contexto do São Paulo me parece que é muito favorável para que o Benítez possa render o máximo. E ele é um jogador de meio de campo que você não encontra na maioria dos times em atividade na Série A do futebol brasileiro. Quando ele tem essa constância, o passe que ele dá para o Pablo fazer o gol é passe do típico jogador de meio de campo com visão de jogo. Ele dá o passe sem olhar, mas ele sabe que o Pablo, que é outro jogador que cresce quando uma equipe está bem e aí aparece, ele sabe que o Pablo vai fazer um movimento. E exatamente por saber que o Pablo vai fazer esse movimento, ele serve ao Pablo. Então foi
uma certeira contratação do São Paulo. E um detalhe, né, Igor? Você vai se lembrar que o pior período do Benítez no Vasco foi quando o Vasco trouxe o Ricardo Sapinto, que por uma dessas interpretações entendeu que o Benítez tinha que jogar aberto pelo lado esquerdo, acompanhando o lateral do time adversário. Lembra disso? Sim, é a chamada mania, né? Todo mundo agora, quando vê o cara que é bom de bola, abre o jogador, né, PCI? A resposta do Benítez foi muito mais quando ele foi centralizado, tanto no Vasco, agora no São Paulo vai dando essa amostra. E o São Paulo, eu queria até já amarrar, para a gente passar para o jogo de amanhã, porque esse time do São Paulo não teve ontem, PC, o Luciano, e também não teve o Daniel Alves, os dois estão em fase de recuperação. Podem até ser relacionados para esse jogo contra o Mirassol, mas nenhum é garantido na escalação. E aí eu te pergunto, ontem a gente viu o Gabriel Sara sendo uma opção no ataque, junto com o Pablo, fez inclusive o primeiro gol do jogo, Sara. É no Sara mesmo que você acredita que o Crespo vai apostar também para a semifinal? Um São Paulo que tem o Rojas, que tem outros jogadores no elenco, que está ganhando corpo, como a gente disse, mas essa mescla da juventude com a experiência, no caso do Gabriel Sara, é a manutenção para esse jogo de amanhã? Eu acredito que sim, até porque o mais importante que o Crespo já constatou é que a ideia que ele quer implantar na equipe, ela já foi assimilada por titulares e por reservas. Então, pelo fato dessa ideia ter sido assimilada por titulares e reservas, é claro que não dá para medir, né, e nem quantificar a ausência do Daniel Alves e do Luciano, por exemplo. Mas, quando você tem uma ideia que já foi comprada por jogadores, titulares e reservas, e que eles conseguem executá-la muito bem dentro de campo, o Crespo fica mais tranquilo. Entendo que para esse jogo contra o Mirassol amanhã, muito provavelmente o São Paulo iniciará com a mesma formação que começou contra a Ferroviária de Araraquara, Igor. E é bom o São Paulo não ter, né, PC, aquela dependência de um jogador como o Daniel Alves, porque a última lista da convocação do Tite mostrou que o Daniel está de novo nos planos da seleção, e o Daniel desfalca, sim, o São Paulo nas duas primeiras partidas do Brasileirão, jogos contra o Fluminense e contra o Atlético Goianiense, perde o jogo de ida da Copa do Brasil contra o 4 de julho, e se o São Paulo avançar, dependendo de quando for a final do Paulistão, ele pode inclusive perder o jogo de ida. Então, o jogo de volta, perdão. Então, não ter o Daniel como esse homem central, sem o Daniel não joga, o São Paulo vai começando a ter alternativas, e o Igor Vinícius, que é um jogador tão criticado em outro momento, ontem participou e muito bem, vai dando ao Crespo opções, PC. Pois é, o mais importante é você ter opções e também a ideia de jogo que você quer praticar está muito bem assimilada por todos os seus jogadores. Vai ser impossível, diante desse calendário que nós temos, e que quando há a convocação da seleção brasileira, ela simplesmente espreme os times com os seus principais jogadores, vai ser impossível você jogar toda a temporada com a mesma equipe. Tem lesão, tem cartão amarelo. Então, você tem que conseguir fazer com que todos os seus jogadores assimilem o que você quer fazer, a ideia que você quer implantar. Ontem foi o Igor Vinícius, pode ser pelo aquele lado direito o Orejuela. Enfim, você vai ter ali uma movimentação constante, mas a ideia bem difundida e bem praticada te ajuda muito na execução do trabalho. Para esse jogo de amanhã, então, PC, essa decisão, buscando vaga na final, esse São Paulo do Crespo é muito favorito frente ao Mirassol do Eduardo Batista? Não, não é muito favorito, não é muito favorito. Ele é favorito para esse confronto e no lado do Mirassol, que tem feito uma boa campanha, o trabalho do Eduardo Batista merece elogios. Eu acho que o mais importante em jogos como esse, Igor, é você mentalmente entrar confiante. Não é você mentalmente entrar achando que você está ali sabendo que o São Paulo vai ganhar o jogo, não é você acreditar. E o acreditar que eu falo aí, não é na hora da entrevista, não, é na hora que joga, entendeu? Porque acreditar na entrevista é fácil. Ainda mais falar bem, né? Porque o Crespo engana a gente. O Crespo dá, né? A gente fica olhando o Crespo falar, dá uma enganada, mas também tá fazendo muito bem dentro de campo. Então você anota na sua agenda, amanhã, transmissão exclusiva do Premier, 8h30 da noite, tem São Paulo e Mirassol, um lado da semifinal do Paulistão. No outro jogo de ontem, PC, das quartas de final do Paulistão, o placar foi magrinho. Vitória por 1. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.